Nós estamos celebrando o mês missionário extraordinário. Contemplamos o testemunho de Naamã, assírio, que reconhece a misericórdia de Deus e manifesta gratidão ao se ver curado. Jesus Cristo, o missionário do Pai, mais uma vez manifesta sua compaixão para com os que sofrem e vivem nas periferias. Ele acolhe os leprosos e lhes concede a graça da cura e os envia em missão. Paulo, missionário de Jesus Cristo, é sinal de quem oferece sua vida, acreditando que todos são chamados à salvação que vem de Jesus Cristo. O exemplo do missionário Paulo, na ajuda a ser como batizado, a Igreja de Cristo, ele saiu em missão pelo mundo. Assim somos nós também chamados a sermos missionários desde o nosso batismo. E hoje, coincidentemente, a infância e adolescência missionária está responsável pela liturgia e nós, infância e adolescência missionária, somos missionários. Somos convidados a sair da igreja, a sair pelo mundo em missão, levando o amor de Jesus Cristo a todos, sem distinção. Então, nós nos sentimos muito honrados de estarmos fazendo parte, hoje dessa liturgia e também desse mês missionário. Todos nós somos missionários, todos nós somos convidados à missão, desde quando fomos batizados. Vamos com muita alegria, então, celebrar esse domingo, essa missa, em honra ao Senhor, cantando com alegria e recebendo os nossos celebrantes e a equipe de liturgia. Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheio de fé encendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Então, nós também podemos gritar para Jesus como fizeram aqueles 10 leprosos de que fala o Evangelho de hoje. Cristo está sempre disposto a nos purificar, certo? A purificar, a nos conceder o dom de viver dignamente como filhos de Deus. Vamos reconhecer nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor,
mas para perdoar. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, que muito perdoai a quem muito ama. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Repitam depois de mim. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, Que acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, Naã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado.
e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Por favor, aceite um presente de mim, teu servo. Eliseu o respondeu: Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insiste, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo,
Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Ele agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Muito bem, então. Tem aqui gente da infância missionária, tá? Muito bem, tá certo. Infância, pois é o mesmo missionário. Enfim, a missão consiste em anunciar a salvação, tá? Certo? A salvação para a vida eterna, certo? Tá? Hoje em dia tem gente que acha que a igreja é como um partido político, sabe? Só fala transformação da sociedade, transformação da sociedade. Tá. Olha, a sociedade se transforma, bom, isso é tarefa das instâncias humanas, claro, os cristãos influenciarão necessariamente, tá? Mas, aliás, a fé cristã civilizou o mundo, viu? Foi a fé cristã que civilizou os povos. Vocês acham
Leiam, a hora que puderem, leiam o que os historiadores aqui do Brasil escreveram sobre os povos indígenas, aqueles que acham que eles viviam assim, naquela beleza de vida fraterna, meu amigo? Leiam o que o pessoal escreveu, viu? Era tudo na faca, meu amigo, tudo na flecha, tudo no... Sim, senhores, tá? Bom, só fico... Não estou dizendo o quê? Você tem culpa ou não, isso é outra história, tá? Mas isso para a gente não ficar achando que... o bom selvagem... Olha, meu amigo, onde a fé católica chegou, em muitos lugares... Na Irlanda, por exemplo, olha, povos bárbaros ao extremo, certo? Tá? Então, a fé católica civilizou os povos, sim, senhores, tá, certo? E assim, então, não precisamos ter medo. Mas se preocupa só com a alma, olha, se você se preocupa com a alma, tudo estará salvo, tudo se modifica, tudo, tá? Não precisamos ter medo. Aliás, foi Jesus que falou isso aí: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, o resto vem por acréscimo, tá? Bom, claro, eu sei, claro, os cristãos devem envolver-se nas coisas terrenas, claro, mas aí naturalmente com uma visão, digamos, não de quem quer tomar posse do mundo, viu? Mas, enfim. Mas, em todo caso, aqui no Evangelho nós temos e já que falamos de missionários, olha, Jesus falou assim para os apóstolos, tá? Os que tiverem deixado pai, mãe, mulher, filhos, filhas, campos, gado, não sei o que, tá? Então, foi Jesus que pediu para os missionários. Claro, todo mundo tem a sua parte na obra missionária, tá? Então, os cristãos, a igreja sempre entendeu que o celibato, certo? O fato de existir sacerdotes que não se casam para poder se dedicar totalmente ao povo de Deus, tá? É sempre a melhor maneira, a mais frutuosa de evangelizar, certo? Tá? Então, pois é, nunca deu certo, ou muito certo, a história de padres casados, etc, tá? Como, a gente escuta umas notícias por aí. Tá. Nunca deu certo. Mas, enfim, aqui o seguinte, aliás, esse é um ato de fé da igreja, tá? Isso é um sinal, uma prova de que a igreja crê. Não é? Perguntem para os santos e santas, perguntem para a irmã Dulce, se ela não acreditasse na vida eterna, se a irmã Dulce não acreditasse na vida eterna, no paraíso, ela seria a maior tonta, a maior burra do mundo, ficar sofrendo, se dedicando aí. É verdade, tá? Certo? Aliás, São Paulo diz isso aí, viu? O apóstolo São Paulo. Se a gente não crê na ressurreição, somos os mais miseráveis dos seres humanos, tá? Porque aí a gente faz sacrifício, reza, faz caridade, se empenha pelos outros e assim, sem esperar recompensa. Se não tiver recompensa eterna, deu para entender? Então, é um ato de fé da igreja exigir, por exemplo, o celibato, certo? É um ato de fé. Bom, mas enfim. Aqui no Evangelho nós temos esse episódio aqui dos 10 leprosos e um só que retornou. Bom,
o livro do Levítico fala, lá nos capítulos 12 e 13, que cabia ao sacerdote judaico observar se alguém tinha lepra, e aí determinava o seu afastamento da sociedade, da comunidade, tá? Porque tinham medo que houvesse... Bom, mas tudo bem, não transmite. Mas achavam que sim, tá? Mas aí o seguinte... E quando se alguém se curasse, então devia chegar até o sacerdote para que ele então dissesse para o povo, olha, esse fulano que estava leproso, agora está curado, por isso ele pode viver tranquilamente. Deu para entender? Então, por isso Jesus os manda até os sacerdotes, tá? Para que os sacerdotes, enfim, os apresentassem de volta ao povo e assim voltasse. Bom, e desses 10, apenas um retornou para agradecer. Parece que a questão aqui é a seguinte: somente um se tornou cristão, viu? Os outros 9 ficaram felizes, mas talvez continuaram na sua vida, não é? Nem mais se lembraram de Cristo, nem mais, enfim, talvez a questão seja essa. Até porque aqui, na primeira leitura, nós temos o caso de Naamã, o sírio, que também estava com lepra e assim por diante, tá? E foi buscar uma ajuda do profeta Eliseu, certo? E Eliseu o mandou banhar-se, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Bom, o texto de hoje começa no versículo 14, tá? Mas se vocês lerem em casa a partir do capítulo 5, vão ver que Naamã começou a dizer: onde é que você viu? Será que as águas que eu tenho lá na Síria não são também elas, digamos, curativas e não sei o quê? Pois é. Aí os amigos dele disseram: olha, se o profeta lhe tivesse indicado uma obra tão complicada, você iria. Ele te mandou fazer uma coisa tão simples, ir até as águas do Jordão e se purificar e mergulhar 7 vezes e pronto. Pois é. Então, aí olha, esse se tornou então um membro do povo de Deus, tá? E por isso ele diz aqui: teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor, aquele que o havia curado. Claro, Deus e Cristo não veio ao mundo para resolver o problema da unha encravada, para resolver o problema da não sei o que, tá? Certo? Veio para resolver o problema que nós não conseguiríamos resolver sozinhos, tá? Que é o da vida eterna. Foi para isso que... O milagre existe, a cura milagrosa existe, para que a gente acredite que Ele de fato pode nos salvar para a vida eterna. Quem nos salva no corpo é capaz também de nos salvar na alma, certo? Na alma, viu? Então essa é a finalidade do milagre, certo? Tá? Bom, eu teria outras coisas para dizer aqui. Aliás, lembramos o seguinte, viu? Não é a água que purificou, não foi a água que purificou Naamã. Foi a força de Deus, uma força do outro mundo que o purificou, viu? Tá? Foi força do outro mundo. Mas, enfim, olha, já que falamos, hoje é canonizado, bom, é canonizada a irmã Dulce, mas é canonizado também o John Henry Newman, tá? Esse John Henry Newman é do século XIX, ele morreu em 1890, por aí, tá? E ele era um anglicano, protestante anglicano, e era um professor de primeira grandeza em Oxford, tá? E aí ele começou a estudar, olha, esse que hoje será os... Bom, existe um outro santo, John Newman, o John Nepomuceno Newman,
é dos Estados Unidos, foi um padre redentorista, tá? Esse aqui é John Henry Newman, certo? Então, talvez vai haver um pouco de confusão aí, tá? Um já é canonizado, esse aqui será canonizado hoje. Olha, eu só digo assim, ele reuniu 150 pastores anglicanos, 150, e estudaram os escritos da igreja, aquilo que se chama os santos padres, aquilo que os autores cristãos escreveram no primeiro século, tipo Santo Inácio de Antioquia, os escritores do século II, tipo São Justino, os escritores do terceiro século, tipo São Cipriano, os escritores do quarto século, tipo São Cirilo de Alexandria, e assim por diante, tá? Então, até os nossos tempos. Então ele fez observar, olhem aí, a coerência. Aquilo que se ensinava no primeiro século, se ensinava também na igreja no século IX em que ele vivia, entendeu? 1900 anos depois. Então, uma forma justamente de conhecer a fé católica autêntica, a Igreja de Cristo, é pelos escritos, certo? Então, John Newman, o São João Newman de hoje, eu acho que tem muito a nos ensinar nesse sentido. E ele estudava também os milagres da Igreja Católica, viu? Tá? Ele era ele era anglicano e tinha 150 pastores. Eles sabiam e eles estudaram, eles observaram que fora da Igreja Católica não havia milagres. Eles sabiam que antes de entrar o cisma da Inglaterra, quando o povo da Inglaterra se afastou da Igreja de Roma, nunca mais existiu um milagre lá, certo? Nunca mais, certo? Mas existiu entre os grupos católicos. Onde havia católicos, continua a existir, certo? Somente entre católicos. Nos cismáticos, protestantes, hereges, não existe. Isso John Newman, um grandíssimo intelectual, é que comprovou junto com 150 pastores anglicanos, tá? Então, é importantíssimo estudar isso aí. Então, o relativismo religioso, tanto faz me salvar nesta como naquela. Meu, quem te falou? Quem te falou que pode se salvar também nas outras, hein? Quem te falou, hein? Eu não estou dizendo que algum tonto lá não possa se salvar, mas certeza não tem, não pode ter certeza, tá? Não pode, na fé, entenderam? Bom, aí, nós temos uma outra santa no dia de hoje, a Santa Dulce, mas eu só chamo a atenção para uma certa Alexandrina de Sarrazá, lá de Portugal. É de Portugal, ela é beata ainda, morreu em 1955, tá? É interessantíssimo o seu caso, tá? Porque o seu corpo está incorrupto, tá? Alexandrina, Sarrazá, certo? Será que é Sarrazá mesmo? É parecido, tá? Se não é bem Sarrazá, mas deve ser. Tá. Olha, ela tinha 17 anos e ela estava costurando em casa junto com a sua irmãzinha, fazendo a costura de casa, e 4 homens mal intencionados arrombaram a porta. E ela, para fugir deles, pulou pela janela, 4 metros, que se quebrou toda, não é, costelas, e aí ficou paralítica para o resto da vida, tá? Ficou paralítica para o resto da vida. Mas aí, olha, eu não vou me estender aqui nas questões, tem muitíssimas coisas. Olha, ela viveu os últimos 13 anos da sua vida, viveu unicamente da Eucaristia. Não comeu nada, não bebeu nada, somente a hóstia consagrada, certo? A Santa Alexandrina, tá? De Portugal, tá? Somente a hóstia consagrada nos últimos 13 anos de sua vida. Esse é um dos grandes milagres que temos
nos tempos atuais, viu? Tá? Bom, tem outros casos aí, a Marta Robin morreu no ano 82 e também viveu, acho uns 50 anos comendo só o pão eucarístico, tá? Mas, enfim, essa beata Alexandrina é um dos casos, tá? Então, aliás, ela enquanto ficava lá deitada, paralítica, não tinha... ela dizia para Jesus: eu quero ser uma lamparina. Jesus, tu que é prisioneiro, você que é prisioneiro do tabernáculo, eu quero estar junto de você. E então ela ficava pensando nas várias igrejas em que havia o Santíssimo Sacramento, tá? E ela ficava passando um por um e dizia para Jesus: eu quero fazer companhia para você. Então, uma santa do dia de hoje, 13 de outubro, tá? A Sarazá, certo? A Santa Alexandrina. Pois é. Olha, eu também, 3 palavras sobre a Santa, aquele milagre que leva à canonização da agora Santa Dulce dos pobres, tá? É um caso impressionante, viu? Um caso impressionante. Aliás, essa notícia está no G1, viu? Nessa semana, no G1, viu? Tá? Bom, veja, portanto, lá eles dizem que não aceitam fake news, então pode ficar tranquilo que não é fake news, tá? Não é fake essa notícia aí. Olha, os médicos comprovam que aquele José Maurício Moreira, que estava cego e que em 2014 recuperou a visão instantaneamente, perfeitamente, etc, etc, tá? Ele teve um glaucoma e o glaucoma destruiu os nervos ópticos, tá? Destruiu os nervos ópticos. Ele não podia enxergar, porque os nervos ópticos estavam destruídos. Olha, ele está enxergando desde 2014, tá? Perfeitamente, mas os nervos ópticos continuam destruídos, os olhos continuam destruídos. Os olhos dele continuam destruídos, mas ele enxerga. Certo? Olha, lá na Itália tem o famoso caso da Gema di Giorgio. Foi curada por São Pio de Pietrelcina, tá? Ela deve ter uns 80 anos de idade. Ela não tem as pupilas, tá? Não tem pupila, não pode enxergar, mas enxerga. Ela tem que usar óculos para enxergar. Interessante, né? Não tem as pupilas. O governo da Itália manda o oftalmologista verificar e diz: não pode enxergar, ela é cega, não pode... É cega. Mas ela não tem pupila, mas enxerga. Olha, milagre permanente. Então, aqui no Brasil temos um caso raríssimo, tá? De gente que enxerga sem os olhos, sem ter o aparelho visual, certo? Tá. Um outro caso muito famoso é ligado a Nossa Senhora de Lourdes, tá? E também do ano 1940, etc. Aliás, tanto a Gema di Giorgio como esse Gerard Belli, também esse Gerard deve estar vivo, porque esse está vivo, não chegou ainda aos 80 anos, tá? 79, 80 anos. Ele é do ano 1940 ou 41, certo? Tá? Ele nasceu cego, tá? Quando tinha 5 anos de idade, a sua mãe o levou para Lourdes. E lá no primeiro dia não aconteceu nada. No segundo dia, ele começou a dizer: enxergo. Ele enxergava como se fossem quadros, entre cortinas, quadros parados, como se fossem fotografias. Ele enxergava desse jeito, Gerard Belli, o nome dele, tá? Aí, bom, foi verificado pela comissão médica. No dia seguinte, a mãe o levou passear um pouco. Era dia de neve, tinha sol e tinha neve, tá? Então, ele começou a dizer: que bonito, tá? Olha as cores. Então, ele começou a enxergar cores e movimentos. Então, no primeiro dia, enxergava só fotografia em preto e branco. E assim, imagem parada. No dia seguinte, viu as cores e os movimentos, tá? Certo? Aí, bom, foi verificado, está tudo anotado, viu? Se um dia alguém quiser ir lá em Lourdes e ver o que os médicos escreveram, pode ir. Eles põem à disposição
esses documentos aí, tá? Pois é. Mas aí é o seguinte, ela voltou para casa, para sua cidade, e foi matriculado, o menino foi matriculado numa escola de cegos. Porque os olhos continuam, aliás, ele não tinha olhos, os olhos não funcionavam. Ele não tinha nem retina, nem não sei o que, os nervos, nada funcionava nos seus olhos. Ele nasceu sem os olhos, não é? Ficou 3 anos na escola para cegos. Não, porque você é cego, você não tem os olhos. Claro que tu é cego. Então está lá, diz que na escola tem ainda o livro de chamada, de matrícula de cego. Então, por 3 anos, ele enxergava, mas esteve na escola de cegos, tá? Aí a sua mãe o levou 3 anos depois, de novo para Lourdes. E aí ele começou a ter olhos, não é? Começou a ter olhos. Devo entender? Milagre em 3 etapas. Então, esse José Maurício aqui, Barbosa, está enxergando com os nervos ópticos destruídos. Isso é um milagre permanente, impressionante, sabe, para todos que desejam observar. Tá? Creio em Deus Pai. Dirijamos nossas preces ao Senhor. Ao Deus de amor misericordioso, de onde brota toda a missão, rezemos confiantes. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja, povo de Deus, com o nosso Papa Francisco, nossos bispos e os demais ministros ordenados, e dai-lhes a graça de ser missionários da misericórdia. Rezemos. Fortalecei, Senhor, todas as pessoas batizadas e fazei que sejam missionárias, testemunhas da vossa misericórdia na família, no lugar onde mora, na comunidade eclesial da qual participam, no seu trabalho profissional e em outros setores da sociedade. Rezemos. Animai, Senhor, cada uma das comunidades eclesiais com as pastorais, serviços, movimentos e equipes e concedei-lhes a graça de escutarem o grito dos que sofrem e irem sempre ao encontro de quem vive nas periferias existenciais, sociais e geográficas, a fim de manifestar-lhes gestos de misericórdia e solidariedade. Rezemos. Fazei-nos, Senhor, missionários da vossa misericórdia. Acompanhai, Senhor, os missionários e as missionárias brasileiros, religiosos, cristãos leigos, seminaristas, padres, diáconos e bispos que estão servindo em outras regiões e fora do Brasil, bem como aqueles que vieram de outros países e são testemunhas da fé em Jesus Cristo no meio de nós. Ele que veio para salvar a vida das pessoas e não condenar. Rezemos. Fazei-nos, Senhor, missionários da vossa misericórdia. Fazei, Senhor, que o exemplo de Maria, a Mãe Aparecida, estejamos sempre disponíveis
para defender a vida das crianças e para cuidar especialmente daquelas pessoas que são batizadas, mas ainda não estão convencidas de sua pertença e participação na vida da comunidade eclesial e de seu testemunho missionário na sociedade. Rezemos. Fazei-nos, Senhor, missionários da vossa misericórdia. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Recebe agora os dons dos filhos teus, Senhora Aparecida, entrega depois estes dons ao nosso Deus. Coração acolhedor da palavra educador, da fé inspirador, da missão. Maria, transborda a tua paz, vem consolar os aflitos, hoje e sempre os filhos teus, pois só tu és, ó Maria, reflexo do coração materno de Deus. Senhora Aparecida, recebe com quanto amor aqui viemos, Senhora Aparecida, acolhe o pouco que temos e aqui trazemos. Coração acolhedor da palavra educador, da fé inspirador, da missão. Maria, transborda a tua paz, vem consolar aos aflitos, hoje e sempre os filhos teus, pois só tu és, ó Maria, reflexo do coração materno de Deus. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
verdade, o Pai vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está as crianças de mãos postas, fechem os olhos, abaixem a cabeça. O pão consagrado é Cristo, o vinho consagrado é Cristo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o... Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. adoremos com Maria, o Senhor na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoremos com Maria, o Senhor na Eucaristia. Adoremos com Maria, o Senhor na Eucaristia. Jesus é vítima por nós sobre o altar, seu sacrifício na cruz vem renovar. Adoremos com Maria, o Senhor na Eucaristia. Adoremos com Maria,
Senhor na Eucaristia. Na comunhão, Jesus é nosso alimento, o pão da vida eterna, nosso sustento. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. No sacrifício, Jesus é consolador, é nosso irmão e amigo em nossa dor. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. Jesus é vítima por nós sobre o altar, seu sacrifício na cruz vem renovar. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. Adoremos com Maria o Senhor na Eucaristia. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Está sendo vendido aí, passando uma ação entre amigos, a festa da padroeira, né, que vai acontecer no dia 8 do 12. Então nós estamos vendendo essa rifa aí, tá? E tem vários prêmios. Também tem o Vale Costelinha, tá aí no valor de R$70, também para o mesmo dia da festa. Então nós pedimos, né, que vocês colaborem. Tem mais ainda, tem o de 10 quilos, 350, e tem o costelão também de 15 quilos, R$500. Então nós já estamos com essas cartelas aí para vender, né, esses ingressos para a festa. Quem tiver interesse, só nos procurar no final da missa. Só isso? Da comunidade, teria algum aviso? Amanhã nós teremos a missa no setor 3, tá? Às 20 horas. Fica na rua Bauru 92, da família do seu Adelino e dona Jurema. Então, quem puder estar lá, seria muito bom rezarmos juntos. Hoje também nós temos pastel, macarrão e pão no salão de festas, tá? Quem puder ir lá, dar uma passadinha, levar para casa, comer um pastel, seria muito bom. Eu gostaria de fazer 2 avisos, padre, de utilidade pública. Nós da Infância Missionária tivemos uma missa aqui no último dia 1º de setembro e nós imaginamos que tenha ficado aqui
as nossas bandeiras, verde, amarela, azul e branca, e o terço da infância missionária, um terço bem grande. Se alguém da comunidade, porventura, viu essa sacola, encontrou dentro da igreja, alguém, né, da comunidade, ou alguém que estava passando por aqui assistindo a missa, e tenha encontrado, venha falar conosco, porque para nós, tudo que diz respeito à infância, né, ela tem um valor inestimável para nós. E nós estamos procurando demais essas bandeiras, né, e esse terço da infância missionária, tá? Se alguém encontrou, por favor, nos avise. Essa moça que está aqui do meu lado, ela encontrou um cachorro, né, na rua, e como é pequenininho, é filhote, preto, e se alguém perdeu esse cachorro, ou que, né, seja dono, ou que queira adotar um cachorro, filhote, venha falar conosco também, porque ela não vai poder ficar, já levou no veterinário, mas ela não vai poder ficar com esse cachorro. Então é um apelo que a gente faz, né? Às vezes alguém está pensando em adotar um cachorro, assim como a adoção, né, é uma coisa muito bonita, é uma ação muito bonita também. Então, que alguém tiver interesse, ou que alguém perdeu esse cachorro e queira olhar a foto, ela está aqui, né, conosco, à disposição de vocês, tá? Obrigada. Rezemos uma Ave Maria. Hoje, 13 de outubro, tem tantas coisas, tá? E além, podemos lembrar também o 13 de outubro, 1917, não é? Nossa Senhora de Fátima. De acordo com muitos estudiosos, foi o maior espetáculo até hoje presenciado por alguma pessoa humana, até o milagre do sol em Fátima, naquele 13 de outubro, 1917. Então, para que Nossa Senhora nos leve a entender esses sinais. Ave Maria, cheia. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, roga. Doce coração de Maria. São João Maria Vianney, modelo dos vocacionados. São Luís Gonzaga, patrono da juventude. Santo Antônio, martelo dos hereges. O Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Bom domingo a todos, saudai-vos uns aos outros em Cristo. Virgem Mãe Aparecida, externei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Estendei os
nos guiar os passos para o reino de Jesus. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Nesta vida nos extremos, trazei paz, trazei perdão. A nós, Mãe, que vos trazemos com amor no coração. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom